Rio Claro registrou 13 casos de Covid no mês de agosto, mas não há pacientes internados pela doença. Veja também. Ato Cívico celebra o Dia da Independência do Brasil. Documentos importantes são disponibilizados no Arquivo de Rio Claro, que retratam as comemorações de 7 de setembro na cidade. Quem eram as autoridades, mas quem era a comunidade que estava presente também, né? E ainda, a TV Claré completa 33 anos fazendo história com você. O Rio Claro Notícias deste feriado, 7 de setembro, já está começando. Olá, boa tarde. Começamos falando do setor de saúde. A Fundação Municipal de Rio Claro divulgou o boletim com dados de Covid no município. A informação é de que no mês de agosto, a cidade registrou 13 casos da doença e nenhum óbito. Desde o início da pandemia, foram 35.518 casos de Covid e 702 mortes. Não há internados pela doença em Rio Claro e o dado inclui redes de saúde pública e também particular da cidade. E setembro é o mês em que ressalta a necessidade de falar sobre prevenção ao suicídio. Segundo a Organização Mundial de Saúde, todo ano cerca de 700 mil pessoas atentam contra a própria vida. A campanha deste ano da Associação Brasileira de Psiquiatria alerta: se precisar, peça ajuda. De acordo com dados do último relatório do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, houve um aumento de 11,8% nos casos de suicídio no Brasil entre os anos de 2021 e 2022, uma média de 44 notificações por dia. Segundo a Organização Mundial da Saúde, o suicídio é a quarta maior causa de mortes de jovens entre 15 e 29 anos em todo o mundo. O Setembro Amarelo é fundamental para quebrar estigmas relacionados aos cuidados com a saúde mental. Quinta-feira de sol com algumas nuvens, porém sem previsão de chuva. Em Rio Claro, mínima de 16, máxima de 29 graus. Em Itirapina, mínima de 13, máxima de 28. Já em Analândia, as temperaturas oscilam entre 15 e 29 graus. E a seguir eu converso com um professor de História que vai explicar a importância do 7 de setembro para o país. E ainda, Ato Cívico celebra a data no Paço Municipal em Rio Claro com a presença de autoridades e estudantes. Eu volto já. Estamos de volta com o Rio Claro Notícias e para falar da importância do feriado de hoje, que é a Independência do Brasil. Em Rio Claro, um ato cívico no Paço Municipal celebrou a data. Aos 11 anos de idade, essa é a primeira participação da Larissa em uma solenidade, que foi marcada por curiosidade e empolgação. Mesmo ainda tão nova, ela sabe da importância de celebrar uma das datas mais significativas para o país, a independência do Brasil. Tô achando muito bom as experiências e legal de conhecer como que é um pouco dessa parte. E assim como ela, outras crianças da Escola Milton Prado estiveram presentes no ato cívico que aconteceu no Paço Municipal. Para essa professora, a participação dos alunos é essencial para que a história permaneça viva. Foi uma semana de preparação para estar aqui. Eles estão adorando, eles amaram, eles estavam desesperados, nem dormiram à noite. E assim eles já são criados dentro dessa ideia do civismo, dentro dessa ideia de respeitar os símbolos nacionais e também, é claro, entender a sua identidade como país, como povo. Em 1822, Dom Pedro I, às margens do rio Ipiranga, proclamou o grito de independência que finalmente tornou esta nação soberana.
E para comemorar os 201 anos do Brasil, diversas autoridades do município compareceram para prestigiar a data. O que eu acho de mais relevante e de mais importante é a gente preservar e rememorar a nossa história. Quando a gente comemora uma data tão importante como essa, a gente renova as esperanças, a gente renova os nossos sonhos. E a presença das pessoas aqui vão fazer com que isso se dissipe, com isso se massifique muito mais. Foi um ato muito significativo para o nosso país. Vocês veem aqui lotado de gente participando, e isso acontece no país inteiro. Então isso demonstra a importância da nossa independência. Para nós, guardas civis, representa a nossa nacionalidade. Nós agradecemos estarmos aqui num país que nós temos liberdade, temos a autonomia e vivemos uma democracia. Esse é fundamental para nós como pessoas e como os guardas civis. Bom, essa foi a solenidade, então, de 7 de setembro, realizada em Rio Claro, esse ato cívico, né? Essa solenidade. E eu já estou aqui também com o professor de História do Claretiano Colégio, que é o Conrado Ferrante Vichara, que sempre contribui com a gente quando queremos falar de fatos históricos. E o 7 de setembro é uma das datas comemorativas do Brasil mais importantes, porque fala da nossa independência, né? Seja bem-vindo, professor. Uma ótima tarde. Obrigado, ótima tarde para todos. O 7 de setembro é o nosso nascimento, né? Porque a gente tem que pensar que as colônias não eram nações ou estados, países. As colônias eram empreendimentos comerciais, eram empresas, né? Dentro de uma lógica mercantilista. Então, todos os estados americanos, né? Do Canadá, a Argentina, o Chile, o Uruguai, todos os estados americanos de norte a sul, de sul a norte, eles nascem na medida em que eles vão se libertando de suas antigas metrópoles e se tornando países soberanos, né? E no nosso caso é o 7 de setembro de 1822 que marca essa mudança de patamar diante da comunidade internacional, de deixar de ser um anexo, um empreendimento de uma metrópole europeia, para virar um Estado Nacional soberano. Ou seja, uma grande representatividade para a nossa história, 7 de setembro, Dia da Independência, mas quando falamos desta data, muitas pessoas ainda desconhecem realmente essa importância, essa relevância ou até mesmo o que significa, não é mesmo, professor? Sim, sem dúvida. O que acontece? A nossa independência, hoje há uma pequena mudança de narrativa nos materiais didáticos e tal, mas a nossa independência, ela a princípio, ela foi uma independência elitista, né? Diferente de outras independências que envolveram grandes guerras, né? Exércitos inteiros coloniais contra exércitos metropolitanos, como aconteceu nos Estados Unidos ou na Colômbia, né? Nos Estados Unidos com George Washington, na Colômbia com Simão Bolívar. Aqui no Brasil, a independência foi um processo de certa forma elitista, né? Tanto é que a gente continuou sendo monarquia, o imperador foi o herdeiro do trono português, que virou nosso primeiro rei. Então a gente teve um processo um pouco elitista, que não houve tanta participação popular. E isso acaba esvaziando um pouco essa simbologia para o grande público, né? Mas a gente não pode esquecer que tivemos, sim, batalhas. Na Bahia ocorreram batalhas, tem até a figura da Maria Quitéria, né, que é muito valorizada dentro desse cenário. Nós tivemos, sim, alguns conflitos, uma certa participação de algumas camadas da população, mas não em larga escala. Então isso acabou gerando um certo afastamento das pessoas comuns em relação a essa data tão importante. Mas a gente sabe também que na sala de aula os professores precisam se reinventar a cada período para poder tornar essa matéria atrativa para os alunos, né? Hoje mudou alguma coisa nessa forma de abordar um tema como esse, por exemplo? Mudou, né? Mudou muito, porque, por exemplo, há muito tempo atrás, assim, em relação ao tempo da nossa vida, né, há uma ou duas gerações atrás, o que se ensinava eram as datas, né, quando foi a independência, a data, ou o próprio 7 de setembro. É um marco importante a data, mas hoje a gente, com o tempo, passou-se a contextualizar mais, né, a explicar as causas, o que estava acontecendo na Europa, como é que isso repercutia na América, o pensamento iluminista, as invasões napoleônicas, de que forma que elas interferiram, né, esses eventos interferiram na América.
E hoje a gente já está num passo além, né? Acima da questão da contextualização, que é a questão mesmo de inserir o aluno em práticas, em dinâmicas que permitam a ele não apenas compreender, mas também vivenciar esses processos, né? Então isso é uma construção que a gente faz dia a dia, porque conteúdo em si hoje você tem, inclusive, na internet. Né? Que tipo de dinâmica, por exemplo, que dá para fazer e tem sido feito? Resgatar, por exemplo, os valores da época, tentar entender o que era o iluminismo, o que ele representa no mundo atual, como é que ele se estruturou a partir desses processos, resgatar símbolos, figuras emblemáticas, né? Uma sociedade tradicionalmente patriarcal, e a gente tem uma heroína da independência na Bahia, que é a Maria Quitéria, né, a Joana d'Arc brasileira. Então fazer com que as alunas se sintam mais representadas, fazer com que os alunos em geral compreendam as tradições filosóficas que inspiraram esses movimentos, para tentar vivenciar também como era a moda na época, como era a arquitetura da época, para eles conseguirem situar, né, o ambiente. É criar formas de uma certa imersão do estudante, né? Além do estímulo às pesquisas, leitura, que é fundamental ainda, né, na educação. Professor, antes de seguirmos aqui com esse bate-papo, eu quero chamar uma reportagem que nós fizemos no Arquivo Público com a superintendente, a Mônica, que fala dos materiais que são conservados por lá, que falam também do 7 de setembro, de comemorações nas escolas, de atos cívicos. Então, tem um vasto material que pode ser consultado sobre a nossa história, a história também daqui do município, lá no arquivo. Vamos conferir antes. Em 7 de setembro de 1822 que ocorreu a independência do Brasil. O marco foi o grito da independência por Dom Pedro I às margens do rio Ipiranga. E de lá para cá, são mais de 200 anos de uma das datas mais importantes para o país e que é celebrada com festividades cívicas. A história desses atos na cidade de Rio Claro está preservada aqui no Arquivo Público, que inclusive guarda documentos de 1922, quando a população se preparou para comemorar os 100 anos deste momento no país. Mas o acervo é muito mais extenso. Os arquivos disponibilizam para a comunidade, através das ações que eles fazem para a conservação dos suportes, para a organização desses acervos, fontes com que permitam que as pessoas se reconheçam naquela história da cidade, né? Então, as ações de acesso à informação, de difusão desse conhecimento que está resguardado aqui no arquivo, permite com que as pessoas possam ver, por exemplo, o que aconteceu na cidade no dia 7 de setembro de qualquer um desses anos, né? A nossa hemeroteca aqui, que guarda a nossa coleção de jornais, ela permite com que você identifique no dia 7 de setembro de qualquer um desses anos o que acontecia aqui. Então, os desfiles cívicos, as comemorações nas escolas, quem casou, quem nasceu. Então, aspectos tanto daquele evento importante como aspectos do cotidiano da nossa cidade, né? Uma outra fonte também importante são as fotografias. A gente disponibiliza aqui no arquivo, em meio físico ou em meio digital, as fotografias dos desfiles cívicos aqui também, né? Então é importante que as pessoas consigam se reconhecer naqueles desfiles, quem eram as autoridades, mas quem era a comunidade que estava presente também, né? E uma outra fonte que a gente gosta de disponibilizar para a população são as atas da Câmara Municipal. Nós temos o documento original, mas já temos uma versão que já está digitalizada, onde você pode consultar, e a gente consegue ver também, por exemplo, em 7 de setembro de 1859, o que aconteceu na sessão da Câmara de Vereadores naquele momento. Então, o que é importante é que as instituições arquivísticas, elas disponibilizam esse material que é produzido na rotina da administração pública municipal, para que as pessoas possam entender esses aspectos da história da cidade e se reconhecer nessa história.
de futuro é sempre preservar esse material. Então o arquivo tem investido muito fortemente nessas ações de conservação, principalmente nos jornais, né, que é um material que não é produzido para durar tanto tempo, então a gente resguarda esse material, cria acondicionamento, embala de uma maneira adequada, armazena de uma maneira adequada, né, em condições ideais de temperatura, para que essa informação possa ser disponibilizada a longo prazo. É importante que os municípios tenham instituições arquivísticas, né, porque elas conseguem resguardar essa memória, né, e é um trabalho técnico que a gente faz de conservação, de organização desses acervos, para que a comunidade possa ter à disposição dela essas informações, né, que são tão relevantes para conhecer a história e se reconhecer na história do seu município. Isso é muito importante para as questões de identidade, de memória, né, de se sentir pertencente àquele espaço. Sensacional olhar tudo isso mesmo, esses jornais tão antigos, e é realmente uma riqueza para o município e para as pessoas que buscam saber da história, né? Qual que é a importância de preservar tudo isso, professor? Então, isso é muito importante para as pessoas em geral e para os estudantes, né? Para a sociedade em geral é muito importante porque permite, né, o acesso, a imersão mesmo, o conhecimento, o acesso a documentos históricos, que ou são da época ou de comemorações relacionadas à época, e para os estudantes é uma possibilidade maior de pesquisa. Então, isso atende àquela demanda, né, aquela ideia que a gente estava comentando antes sobre como criar, despertar o interesse do jovem em relação a esses grandes eventos, né? Então é legal que eles vivenciem, né, que eles identifiquem como é que as coisas eram retratadas naquela época, qual era o ponto de vista de quem vivenciou isso, para tentar trazer para hoje uma experiência mais prática em relação a essas vivências, e não apenas aquela coisa teórica de aprende o conteúdo, decora algumas datas, figuras importantes. Não, na verdade, quanto maior o acervo cultural, maior a possibilidade de que as pessoas aprendam e se interessem por esses assuntos, né? E o bacana de tudo isso é porque nós vimos no começo desse bloco a solenidade, né, de 7 de setembro, realizada pelas autoridades aqui do município, que é de praxe também isso, né, professor? É importante também para que as pessoas entendam essa importância do momento. Sim, porque, na verdade, o que estabelece o tecido social, né? O que dá sentido para a vida social? O que faz com que a gente se identifique como brasileiro, ou como paulista, ou como rio-clarense, ou o que for dentro dessas dinâmicas de divisão política, né? É exatamente esse passado em comum, né? Esse passado que é construído, né? Essa identidade. Então, assim, se a gente para de celebrar, de destacar essas datas, a gente vai deixando que a nossa identidade vá dissolvendo, né? E aí, para você construir uma sociedade solidária, harmoniosa, relativamente pacífica, né, que a gente precisa aperfeiçoar muito, né, a nossa sociedade nesse ponto, esse tipo de evento e de memória é importante. Inclusive, como a Mônica destacou, esses jornais trazem, por exemplo, em 1930, quem eram as autoridades daquela época, quem estava participando desse tipo de evento, e a que a gente mostrou hoje, lá na frente também vai ser essa memória. Exatamente, é um elo, né? É um elo que vai dando sentido à nossa vida em sociedade, à nossa coletividade. O sentido é construído através da história, né? Se a gente apaga a história, a gente perde o sentimento de fazer parte de uma coletividade, né? Bom, nós conversamos aqui com o professor Conrado, professor de História do Claretiano Colégio, que sempre nos esclarece essas datas importantes, o que realmente representa. Mas hoje, professor, a data também é mais que especial, porque 7 de setembro marca também o aniversário da TV Claré, 33 anos, e daqui a pouco no próximo bloco a gente vai falar sobre isso, mas eu quero agradecer a contribuição, a participação do senhor aqui com a gente nessa história. Eu que agradeço, é uma satisfação sempre participar e continuamos juntos pelos próximos anos. Seja sempre bem-vindo. Obrigado. Eu volto já então para falar dos 33 anos da TV Claré.
Agora de volta para falar de um outro momento muito importante, sobre a trajetória da TV Claré, que completa hoje 33 anos e ao longo dessas décadas contribui de forma ética com a história de muitas pessoas e também da cidade. Vamos conferir como tudo começou e sua evolução e transformação até hoje. A história começa em 1990. Senhoras e senhores telespectadores de Rio Claro e região, a partir desse momento, definitivamente, a TV Rio Claro, canal 19 UHF, está no ar. Entrava no ar a primeira transmissão da TV Rio Claro, como era conhecida na época. Mas após 5 anos, recebeu uma nova identidade. Os missionários claretianos assumem a direção da emissora e a TV Claré passa a ter mais um compromisso com a comunidade: levar ao telespectador informações de qualidade, além de programas de educação e evangelização. Ao longo de 33 anos de existência, se transformou e hoje chega a mais municípios, mantendo a parceria com a comunidade da cidade e região. O jornalismo sempre esteve presente e por aqui você viu passar presidentes, ministros, governadores, vereadores e prefeitos. Todos os lados, inclusive o seu, sendo ouvidos. Aliada da democracia, realiza debates com candidatos ao cargo mais importante dos municípios desde 1992, auxiliando que você aí de casa escolha aquele que considera mais preparado. No esporte, diversidade de modalidades e campeã nas transmissões. No futebol, por exemplo, a rotina dos atletas, desde os amadores, profissionais e até grandes nomes mundiais. E como não falar de carnaval? Desde 1993, em muitos anos, o evento pôde também ser acompanhado de casa, assim, ao vivo, direto da avenida. As transmissões marcaram o auge da cidade em uma das festas mais contagiantes do mundo. Também levamos conforto com a palavra. A religiosidade está presente no dia a dia da TV Claré. Programas especiais levam evangelização. Na primeira visita do Papa Francisco ao Brasil, estivemos entre as poucas emissoras de televisão do mundo acompanhando de perto a celebração. Também na Jornada Mundial da Juventude, que reuniu milhões de pessoas no Rio de Janeiro. São 3 milhões de pessoas reunidas aqui na praia. A TV Claré também se firmou como referência na produção de documentários. Nossas lentes já registraram a história dos missionários claretianos por diferentes pontos de vista. Aqui nessa área, vamos construir todo o Seminário Claré. E terá que ser um prédio grande para receber as muitas vocações vindas de todas as partes do país. Também falamos sobre personagens importantes para o mundo atual. Dom Pedro Casaldáliga foi sepultado no cemitério dos Índios e Peões, que está desativado desde a década de 1970. Porém, a prefeitura concedeu uma autorização especial para a ocasião. Aqui foram enterradas as vítimas do período da grilagem no Brasil. Descansar às margens do rio Araguaia, junto daqueles que ajudou durante a vida, foi um dos últimos pedidos do religioso. E a fé demonstrada em diferentes regiões. É o milagre que eu vim pedindo há 4 anos. 2 meses, 10 dias. Eu encontrava preso. Nova vida. Nova vida. É pela nossa vivência que o público tem a experiência da rotina das atividades do Claretiano Rede de Educação, de norte a sul do país. As ações educativas seguindo os preceitos de Santo Antônio Maria Claré. E que prazer acompanhar tudo isso em alta qualidade de sinal. A TV Claré é pioneira nas transmissões em HD. Com uma torre própria, leva qualidade de cinema em áudio e imagem para dentro da casa de milhares de pessoas todos os dias. Na internet, milhões de visualizações, comentários, curtidas e compartilhamento dos nossos conteúdos. Credibilidade e comprometimento que chegam também a todo o Brasil. A reportagem é da TV Claré, afiliada da TV Brasil. Uma festa com mais de 200 anos de história e que pela primeira vez as cores, música, cultura e devoção foram parar na telinha.
A busca é incansável pela qualidade em cada segundo que estamos no ar. É verdade que o mundo mudou. A rotina não é mais a mesma. A vida está diferente. Mas algumas características permanecerão, como o nosso propósito, continuar fazendo história com você. Olha, eu posso dizer que esse universo é realmente sensacional e acompanhar essa transformação ao longo dos anos é mais importante ainda para a gente, porque com o tempo nós precisamos também evoluir. Mas claro que tudo isso com a sua participação, a sua contribuição diariamente para que os nossos conteúdos cheguem até a sua casa. Então já agradecemos aí essa parceria de 33 anos com a TV Claré. Mas claro que quando falamos de comemoração tem que ter o quê? Bolo. E olha como estamos chiques. Olha esse bolo que lindo, 33 anos, TV Claré fazendo história com você. Sinta-se aí de casa homenageado também, como se você estivesse aqui comemorando com a gente. E eu não estou sozinha, lógico. Eu quero convidar a equipe da TV Claré, vem pra cá, pessoal, para participar com a gente. Boa, Samir. Boa, Jana. Boa. Olha, esse pessoal aqui é que faz a mágica acontecer, como sempre falamos, né? Que a TV é realmente uma mágica. E 33 anos aí levando para você todo esse conteúdo, toda essa história. Aqui algumas pessoas que você aí de casa já conhece, porque estão nas ruas, essas pessoas fazendo reportagens, os repórteres, cinegrafistas. Temos aqui também o padre, que tem o programa aqui na TV Claré. Mas algumas pessoas ficam nos bastidores, você acaba não conhecendo. E hoje é a grande oportunidade de participar com a gente. Obrigada, equipe. Obrigada, porque está sempre TV Claré fazendo história com você. Chega pra cá pra gente comemorar. Olha, a gente vai ficando por aqui, mas ó, sinta-se comemorando com a gente. Um beijo e obrigada pela sua parceria de sempre. Tchau, tchau.